Qual é a câmara? É esta, é esta. Ah, esta. Isto é hortofrutícola de Manchester. Isto é aquela parte, por isso é que eu estava a falar sobre o queijo, o vinho e essas coisas. E a necessidade de consumir mais batatas fritas para salvar a Não economia. começa. Ah, está aqui, está aqui, está aqui. É isto. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Isto. Senhores espectadores, com os nossos melhores cumprimentos, damos início a este programa que começa muito longe do nosso Portugal. Estamos no Reino Unido. Mais concretamente, estamos em Londres, no mercado abastecedor de produtos hortofrutícolas. Estamos... Bem-vindo ao videocast do laboratório do Media... Não tem como entrar. Bem-vindo. Dá só o nome do programa. Bem-vindo ao... Dá só o nome do programa. Bem-vindo à volta ao dia em 80 mundos. Consegui. Esta semana vamos falar da praia, do jornalismo de confronto, de cooperativas agrícolas e também da infodiversidade. E da praia. Já disse a praia. Tinha dito. Vamos lá, Zé. Bem, assim vou bem embora, eu não consigo. Não, eu não apetece começar com isto. Eu não quero começar. Não apetece. Diz lá o que tu estavas a dizer. Não vou. Era praia... Não, eu acho, é assim, o que é que vocês querem falar? Podemos falar sobre o 1º de Maio e sobre essas coisas. Portanto, não sei, eu não apanhei o... Podemos falar da praia, toda a gente gosta de praia, não é? Pronto, está bem, sim. Aliás, a praia é mais importante, ou melhor, perguntando se alguém fora de Portugal tivesse visto a entrevista com o António Costa a propósito do desconfinamento, veria 2 assuntos que seriam claramente explicáveis e fariam sentido na vida de cada um dos outros países europeus, por exemplo, que era a questão da saúde e da economia de trabalho, mas haveria um terceiro que foi colocado mais para o final da entrevista, quando o entrevistador diz assim, mas há um assunto que nós ainda não abordamos. E a praia, Sr. Primeiro-Ministro? O que é que nos tem a dizer sobre a praia? E, portanto, isso leva-nos para uma ideia de que Portugal tem uma excepcionalidade associada a si, que é a dimensão das preocupações partilhadas. Nós estamos preocupados com a nossa saúde por causa do coronavírus, estamos preocupados se temos trabalho ou não, como é óbvio, e se vamos ter dinheiro para fazer um conjunto de coisas, mas a praia é um elemento fundamental da nossa identidade. Se nos tirarem a praia, tiram-nos a saúde e o trabalho também. E o turismo. Gustavo, e tu estás a sugerir que podíamos fazer o partido da praia? Não, eu estou a sugerir é que, uma vez que o fado, o futebol e Fátima fazem parte do nosso, como se percebe pelos últimos dias, daquilo que é o nosso acervo cultural, no fim de contas nós estamos a descobrir que no século XXI a praia é uma outra dimensão com a qual nós nos identificamos. Só isso, mais nada. E portanto, que tem um valor simbólico para o país que, por exemplo, provavelmente não acontece em Macau associado à pandemia, ou em Itália. Em Itália perguntaram a algum primeiro-ministro sobre e a praia. Não, há muitas piadas. Privatizaram a plataforma. Houve o diretor de um jornal do Norte, que é geralmente associado é um jornal de direita. Este diretor foi sempre muito ligado ao Berlusconi, que nos últimos tempos andou a disparatar muito, e disse numa das entrevistas que aqueles do Sul, mesmo não tendo casos relevantes de contaminação, e portanto neste aspecto tinham tido sorte, mas tinham tido sorte porque por natureza são inferiores. E portanto ou seja, foi como aqueles italianos, mas que são do Sul, aqueles que acham que são italianos, mas habitam no Sul da Itália. Nós africanos do Norte, que nos achamos italianos, nós somos africanos de pele branca, tivemos sorte, mas esta sorte, de qualquer forma, não desconta a inferioridade face aos do Norte. Pronto, a partir daquele momento, houve uma vaga de vídeos a circular pelas redes sociais realizados por vários artistas cômicos do Sul, a dizer, porque vamos ter o quê? O confinamento regional, será impossível sair da região de pertença. E, portanto, infelizmente, aqueles da Sicília, da Sardenha, da Campania, da Puglia, andaram a postar vídeos. Infelizmente, caro diretor do jornal,
nós temos que contentar com uma lista de praias e lugares maravilhosos onde ficarem durante o verão. Somos gente com má sorte, né? Temos que nos contentar. Gente simples e humilde. E você vai para qual praia, do diretor, meu senhor diretor, que na Lombardia não é muito renomada? Aliás, mas a questão da praia é importante porque eu acho que há uma nova teoria da conspiração a formar-se nas redes, que é a de que há um conluio entre António Costa e a CGTP para definir como é que nós vamos para a praia no verão. Ou seja, viram aquelas marcas no chão na Alameda, que as pessoas estavam distantes umas das outras? Aquilo na realidade foi um ensaio para aquilo que se vai passar nas praias. E portanto, o 1º de maio foi autorizado pelo governo porque António Costa precisava experimentar num local e com um número grande de pessoas como é que seria possível fazer a ocupação da praia. E aliás, eu tenho uma amiga minha que voltou ao local, porque ela mora lá ao pé, a tirar fotografias, a Fátima, e ela tirou fotografias e havia muitas pessoas depois da manifestação que continuavam no dia a seguir e depois sentadas na Alameda, o que é interessante, quer dizer, provavelmente eram manifestantes da CGTP que perderam o autocarro para casa e tiveram que ficar ao longo dos dias a apanhar sol, em particular com os 30 graus depois no domingo continuaram ali. É claro que já não tinham as marcas no chão. Mas como é que vão resolver a questão da praia, já agora? Já que estamos a falar do assunto. Há quem ache que, por exemplo, vai ser como nas padarias e no talho nos hipermercados, em que há uma máquina, tu chegas lá, carregas, sai uma senha e que depois tens direito para ir às praias. Há outros que acham, mas é claro que tudo é possível de ser alterado. Em Itália que tem assim umas coisas para dividir, não é? Sim, porque eles privatizaram a plataforma continental, não sei se sabes. Não foi? Privatizaram a plataforma continental e então a maior parte das praias é privada. Isso é verdade? Na Itália, Isso é verdade. sim. Estão ocupadas, existe uma concessão por cada metragem a privados, estabelecimentos privados. Não é na Itália toda, mas uma grande parte da Itália do centro está totalmente... Mas como é que os italianos podem ser um povo feliz quando lhes privatizaram as praias? Não compreendo. Pronto, chama-se prepotência. De um dia para o outro, chegaram e viram que havia um espaço ocupado. E, portanto... Bem, por isso é preciso ter cuidado com quem é que a gente põe no governo. Não vai lembrar-se aqui em Portugal, de repente, agora toda a gente quer... Na Madeira é igual. Mas aqui não é problemático, pois não, Susana, porque só se quer nacionalizar, não é? Ninguém quer privatizar em Portugal agora, é tudo nacionalizar. Há uma outra praia quase privada, não é? No Algarve há várias praias que os hotéis não permitem, quer dizer, formalmente tens que contornar, tens que entrar pelo empreendimento para ir à praia, não é? Não, mas Portugal é um país onde, por exemplo, assim. Isso é verdade, mas Portugal é um país onde, por exemplo, o grande ex-banqueiro Ricardo Salgado não privatizava a praia, mas ocupava a praia nacionalizando-a para si. Portanto, no fim de contas, tinha lá em frente à casa dele um espaço bastante agradável, por acaso. Eu nunca lá fui, mas dá para ver no Google Maps que estava lá a fotografia, dava para ver que havia uma parte que estava tapada com uma enorme como lá na zona da praia. Mas a questão, eu acho que há duas coisas fundamentais agora para que as pessoas também não entendam que nós estamos a ironizar em demasia, que é, em primeiro lugar, é óbvio que é central a questão da saúde nas nossas sociedades. Em segundo lugar, o trabalho também, ou ao mesmo nível, porque sem trabalho também não há saúde. E depois, a seguir, ou pelo menos mental, as pessoas têm que fazer alguma coisa, têm que estar ocupadas e sentir-se realizadas e felizes, de alguma maneira, ou achar que algum dia o poderão ser. Mas há a questão de perceber também se, no meio disto tudo, nós vamos evoluir para, depois da pandemia, para um regime comunista ou para ou manter aquilo que está, e se efetivamente os arautos desse comunismo são aqueles que antigamente se situavam à direita do espectro político. Regressar ao local de partida. Eu acho que vamos para um co-imunismo. Sim. Ok? Estamos a caminho de uma partida da imunidade. É o co-imunismo. É um novo movimento. Não é? Que é alternativo, ou seja, todos estaremos iguais na imunidade.
Portanto, este coimunismo talvez passa por um acesso às praias um bocado dificultado, a não ser que se descubra que o mar Atlântico, nomeadamente, da costa Vincentina melhor, porque é onde é que eu posso passar as minhas férias, seja quase como um anticorpo contra o vírus, possa reforçar o sistema imunitário. Vânia, mas tu não queres isso, porque senão depois fica muito cheio. Pois é, de fato esta parte não é para ser gravada, porque senão... Exato, sim, não tem publicidade. Aliás, todos para Viana do Castelo. Então, em Viana do Castelo desenvolvem-se anticorpos. Aliás, diz que é o sol quente e a água fria. A água tem que estar fria, Vânia, fria. Geladíssima. Geladíssima, senão não tem efeito. Carlos, e tu tens praias em Macau? Espera aí. Vânia. Os anticorpos, estás a falar daquelas pessoas assim, obesas. Espera aí. Epá, a imagem do Vânia estava a parar. Como o Zanono. Espera aí, Vânia, a tua rede aí está boa, é que estavas a parar aqui no meu computador, pelo menos. Para vocês ele estava bem, ou era só para mim? Não, ele parava de vez em quando, mas nós estamos habituados a que nós vamos parando. É que aqui não costumam parar. Pronto, não interessa então, desculpem. Há praias na China. Assim, a China, qual é o regime da China? A China é um regime... muito bem. Biquíni ou fato de banho? O que o Gustavo queria perguntar é biquíni ou fato de banho? Depende. Por exemplo, os muçulmanos ou as mulheres muçulmanas tomam banho todas vestidas. Não sei se já tiveram essa experiência de ver. Eu vi em Dubai. Curiosamente, eu tive esta experiência em Roma de ver alguém completamente vestido a tomar banho. Foram freiras, ali perto de Sabáudia, sabes? Estavam umas irmãs a tomar banho todas vestidas com as túnicas. O que eu também vi na Malásia. Mas já não freiras na Malásia. Já não freiras, mas muçulmanas, e portanto as mulheres não mostram o corpo em certos estados da Malásia em que ou há em que são islâmicos e portanto seguem a Sharia, ou noutros casos em que, enfim, há uma lei civil, mas são muçulmanos e portanto têm sempre essa reserva em relação ao corpo, não é? Acho como... E vi isso, quer dizer, vamos nas praias e vemos as mulheres a tomarem banho totalmente vestidas. Aliás, também na China há muito pouco tempo as pessoas, ainda agora, vamos uma praia qualquer na China, as pessoas, a grande parte tem assim uma coisa, parece os anos 10, são vestidos que cobrem o corpo, não é? O corpo não pode ser visto porque ainda há uma reserva de corpo. Mas eu queria falar aqui em relação a como que este fim de semana foi toda a gente para uma praia que parecia Carcavelos. Porque houve uma espécie de desconfinamento, que é uma palavra maravilhosa, um neologismo português, o desconfinamento. É quase tão bom como o rebuço, mas a gente depois já lá vai. O rebuço. Mas o que eu queria dizer sobre as praias há uma espécie de sensação de alívio de normalidade, porque não há casos, e as pessoas encheram as praias. O que me parece aqui da China é que as coisas acalmaram em termos de saúde pública e voltam a conturbar-se em termos políticos. Por exemplo, este fim de semana voltou a haver gás-pimenta nos centros comerciais, voltou a haver manifestações e protestos. Portanto, houve uma remodelação do governo, houve aqueles líderes democráticos que foram detidos, e portanto a China a sensação que me dá é que a China já passou essa fase da saúde pública e volta ao estado onde deixou as coisas em dezembro, não é? E por isso vai haver eleições legislativas aqui em Hong Kong em setembro. Há antigos chefes do executivo ligados evidentemente ao Partido Comunista Chinês, mas mobilizarem-se para que os democratas não tenham maioria na Assembleia Legislativa daqui ou no Parlamento, e isto vai ser outro verão quente. Por isso a China já me parece que deixou a pandemia para trás e o mundo está ainda a braços com essa questão da saúde. Susana, tu achas que socialmente a gente pode introduzir a praia como um elemento fundamental do marco? Ou seja, quando uma sociedade quer ir à praia, isso quer dizer alguma coisa
sobre o seu estado, sobre a sua forma de olhar para si mesma? Estás-me a perguntar se é uma sociedade mais durkheimiana ou webriana? Pois, claramente. Pois que não sei, mas quando uma sociedade como um todo, ou pelo menos partes da sociedade, encabeçadas por alguns jornalistas, resolvem perguntar pela praia, acho que é um sinal de sanidade mental, não é? De preocupação com o lazer, de preocupação com o bem-estar social, não é? A praia pode ser também uma forma de bem-estar social que nos afeta a todos, apesar de não irmos todos para as mesmas praias, nem podemos fazer todas as mesmas atividades balneares, não é? Portanto, parece-me que sim, parece-me que é uma sociedade ainda saudável, mais saudável, por exemplo, do que sociedades que perguntam pelo direito a andar armadas, ou, não é? Como nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês viram, eu estou-me aqui a tentar lembrar do estado daquelas grandes manifestações a favor do desconfinamento à força, não é? Não sei se vocês viram o desconfinamento à força. No Michigan, não foi? No Michigan, exatamente, em que um grupo de pessoas encapuçadas, não com máscaras, mas encapuçadas. O Carlos desapareceu. E com o Vânia foi para o Michigan. Não, estás aí, o Vânia desapareceu. E armados com armas de assalto, entraram no edifício federal para exigir o desconfinamento à força, não é? Ou então utilizar o governador enquanto refém, enquanto não repusessem o estado de normalidade, não é? E por isso, comparando isso, preocupações como ir à praia parecem mais... Susana, e o Carlos depois pode falar também sobre o Xi Jinping, mas eu agora vou falar sobre o Trump. Pode ser, Carlos? Posso falar com a Susana sobre o Trump agora? Quando procuramos o Vânia. Não, é que a questão, agora que já procuramos o Vânia, a questão fundamental aqui é perceber se Donald Trump telefonou a ameaçar Marcelo Rebelo de Sousa ou não. Porque ele, quando telefonou para a Ucrânia, foi para dizer que ou arranjavam alguma coisa para mostrar que o Joe Biden era culpado, ou então não iam para lá as armas e os empréstimos, etc. Agora, a pergunta é, o que é que o Donald Trump terá dito a Marcelo Rebelo de Sousa? Porque Marcelo Rebelo de Sousa disse hoje, quando foi comprar um livro, que tinha sido sobre querer fazer uma visita a Portugal, etc., e que ele respondeu que não sabia se ia ser ele presidente, e se o Trump também seria presidente. Isto parece uma história toda, se calhar até é verdade, mas parece uma história demasiado enrolada. Portanto, se calhar o Trump disse alguma coisa que o Marcelo Rebelo de Sousa não está a querer dizer-nos, não? Podemos imaginar. Tentando ligar os pontos, não é? O animal de estimação do antigo presidente, o Barack Obama, era um cão d'água português. E o repórter, não é, fotográfico de toda a campanha do Barack Obama, e depois o repórter oficial, o Pete Souza, é um luso-americano, não é? De origem, que tem a sua origem nos Açores. Mas lembro-me que havia o Devin Nunes, não é? Devin Nunes, que é um congressista republicano que tem sido um dos acérrimos defensores de Trump, e que é também um luso-descendente. E eu imagino que o Donald Trump começou a juntar as coisas, não é? E ficou a pensar, algo de especial se passa em Portugal. Porque há todas estas figuras, não é? Que de uma certa forma marcam a política dos Estados Unidos da América, não é? E talvez Marcelo possa ser o próximo. Eu pensava que fosse por saber se havia praias na terceira. Era para negociar espaço, diz, olha, trocamos as bases militares com estabelecimentos de praias. Fazer uma invasão. Mas não deixa de ser interessante essa parte, porque normalmente um presidente dos Estados Unidos não telefona no meio de uma crise pandémica, ou seja, não começa o dia e diz assim, deixa cá ver, hoje não se passa nada nos Estados Unidos, o que é que eu vou fazer? Olha, eu vou telefonar ao Marcelo Rebelo de Sousa, que lembro que ele me deu um aperto de mão forte
ou para lhe perguntar se ele está a sentir alguma transformação na sua tática política agora que não pode beijar e abraçar, ou melhor, pronto, esperemos que o André Ventura não se lembre dessa parte de acusar o Marcelo Rebelo de Sousa de ser a causa de ter espalhado o Covid durante 4 anos, mas como as coisas estão, isso até pode aparecer na agenda da campanha eleitoral. Mas é estranho, não acham? Ou sou eu que estou a imaginar coisas e muito conspirativo eu? A que outros líderes é que ele telefonou esta semana? Ou anterior? Não sei. Não, porque essa é uma pergunta, não é, que devíamos fazer, não é? Vocês sabem que o Trump... Como é que ele Zé regula Nuno, a sua agenda? pesquisa aí Donald Trump e telefonemas. Há um mês o Trump ligou para o Giuseppe Conte a dizer que ia transferir 200 milhões de dólares, uma coisa, uma quantia consistente de dólares. E depois sumiu, depois não chegou nada. Depois de 1 semana, 2 semanas, os jornalistas começaram a perguntar: mas então, esse dinheiro chegou ou não chegou? E não tinha chegado. Portanto, ele é um ótimo, consegue... Mas da China chegou, não chegou? Não chegou. Da China? Sim. Às vezes chegam máscaras um bocado defeituosas, mas chegam. E dinheiro? Não? Dinheiro não sei. Não. Só bens materiais. Olha lá, mas fala lá do que querias falar, Susana, que estavas aí, pareceu-me interessante, sobre esta história do jornalismo, estou com cabelo. Tu estás bem, garanto, tu estás bem. O jornalismo confrontacional, não é? O jornalismo de contrapoder e o jornalismo agressivo, era isso, foi assim os termos, não é? Confrontacional deve ser, não é? Agora, o que é que te referes com o jornalismo agressivo? Ou porque é que identificas com a entrevista para a Fátima, a Marte? Bom, porque tem uma história, não é? Mas tem surgido na última semana, penso que será mais concreto, será na última semana, um conjunto de entrevistas em que os jornalistas assumem um papel que à partida não será o papel mais esperado do jornalismo, não é? E que passa por tentar encontrar o lado mais frágil da pessoa, neste caso o detentor de um cargo público, a sua maior fragilidade. Ou seja, tentar encontrar ali aquele ponto em que vou encostá-lo às cordas e a partir de agora vou ser eu o centro das atenções. E a questão coloca-se, ou pelo menos queria ouvir-vos também sobre isso, sobre esta ideia que o jornalista, por um lado, pode assumir que existe falta de debate político e na ausência desse debate ele assume o outro lado, e portanto este jornalismo contra poder, não é? Portanto, tenta assumir um outro lado da questão para forçar a que haja um debate que considera que não existe, pode ser uma perspectiva que podemos pensar, mas também pode ser uma forma de querer ganhar notoriedade, portanto o jornalista que se torna ele próprio o Carlos congelou, era só para dizer, que se torna ele próprio uma figura pública tão ou mais importante do que o entrevistado, não é? E nesta ideia, a ideia que o entrevistador, não é? O jornalista ganha um espaço que não tinha antes, não é? Quer que seja sobre ele que se faça comentário e não sobre a pessoa que foi entrevistada, não é? E esta parece-me que é algo que tem vindo cada vez mais a acontecer, mas também associada a isto muito uma ideia de um jornalismo que tem uma claque e que tem um grupo de fãs. Sim. E que tenta corresponder ao que esses fãs pretendem, não é? E portanto, no fundo, procura esta... Eu por acaso, Gustavo diria populismo jornalístico. Eu diria populismo jornalístico. Obrigado, Vânia.
Mas eu, por acaso, tenho uma opinião que não é contrária à tua, Susana, apenas é um outro ponto de vista, não coloca de lado a questão dos fãs, que é o seguinte, eu acho que nós estamos a falar provavelmente aqui, como entre outros exemplos, da entrevista que o Rodrigues Guedes Carvalho fez à ministra Marta Temido sobre as questões da saúde. E se é sobre isso que nós estamos a falar, eu aí tenho uma ideia que depois o Vânia e o Carlos podem desenvolver ou criticar, como eles entenderem, que é a seguinte, tem havido nas redes sociais muitas chamadas de atenção à SIC, a dizer que a SIC está a fazer fretes e etc. ao governo, e portanto eu acho que há também uma pressão, da mesma maneira que o futebol não se joga só dentro das 4 linhas e com as 3 equipas que lá estão, há tudo aquilo que se passa à volta. Eu acho que tem havido uma crítica que não é velada, que é pública, à SIC e à ideia de que a SIC estaria a ser demasiado benevolente para com o governo. E eu acho que aquilo que aconteceu naquela entrevista foi que, efetivamente, houve um agarrar dessa ideia e demonstrar, portanto, é o excesso provocado pelo não querer parecer. É um bocadinho, ou seja, eu sou imparcial e equidistante, mas tenho que parecer efetivamente que o sou. E, portanto, se acham que eu estou a ser um bocadinho mais próximo do governo, então eu agora vou demonstrar que eu estou totalmente contra e até mato, esfolo e faço tudo aquilo que for preciso aqui neste momento. Mas há uma consequência disso, e a consequência disso foi que nas redes sociais a seguir e na imprensa, nos dias a seguir, Portugal parece um país dividido por 2 formas de estar posicionado. Ou querer dizer que a ministra esteve muito bem e que conseguiu responder à altura ao jornalista, ou que o jornalista fez o seu papel e a ministra devia ser demitida. E até se quisermos ir um pouco mais longe, há pessoas como Camilo Lourenço que dizem tem que ser demitida já, e há pessoas como Miguel Valde Almeida que dizem se calhar até era uma boa ideia ela ser a candidata do PS a Presidente da República. Portanto, eu acho que tem muito a ver com esta pressão, e da mesma maneira que o Mourinho treinava os jogadores para eles não sucumbirem à pressão, o que eu acho que nós precisamos é de treinadores de pivôs de telejornal que sejam capazes de os fazer lidar com a questão da pressão psicológica do exercício da tarefa de jornalismo. Então tu estás, Gustavo, depreende as tuas palavras que achas que vai haver uma nova profissão de coaching de pivôs? Eu acho que se as pessoas não conseguem lidar com a pressão, têm que aprender a lidar com ela. E precisam de ajuda, portanto. Eu não vi as entrevistas, nem estou aqui a 16 mil quilómetros de distância, boa noite. Foram censuradas, não passou na China. Perderam-se alguns no deserto. O que me parece, às vezes, olha, do jornalismo, toda esta situação, não é? Perdeu-se uma certa exterioridade, não é? Estamos todos numa situação de quase uma incapacidade em criar distância, não é? Uhum. E talvez esse relato que tu fizeste do jornalista, que eu não vi a entrevista, não é? Mas penso que há também uma espécie de construção de uma distância em relação a um facto que é absolutamente novo. E como ouvi alguém dizer em Portugal, se calhar o que se espera agora do governo era o que não se esperava, ou dos dirigentes, era avanços e recuos e zigue-zagues, não é? E isto também troca as regras do distanciamento do jornalista face neste caso, ao poder político ou à Ministra da Saúde, como estavas a relatar. Não sei se pode pensar a partir daqui, não é? Também tudo isto acaba por pôr em causa as regras imaginem como num estado de guerra, outra vez a guerra, não é das minhas metáforas preferidas, mas num estado de guerra, ou se quisermos ainda melhor, como aqui na China se diz, fazer um jornalismo patriótico, não é? Como é que acaba por ser interessante como se faz um jornalismo aí patriótico em Portugal, em democracia, em que esse distanciamento está posto em causa, não sei, quer dizer, o que é que vos parece?
Em comparação com a Itália, por exemplo, isto podia acontecer, esta discussão, Vânia? Sim, geralmente é um jornalismo cuja identidade do jornalista já é bem marcada, já bem conhecida, e portanto não é inesperado, não é uma atitude muito crítica, dura face a alguns protagonistas da vida política. Portanto, não seria uma novidade no cenário jornalístico italiano. Aliás, como estavam a dizer, tem por trás supporter que estão à espera que o jornalista possa dar porradas para o entrevistado, se o entrevistado desempenhar um papel institucionalmente relevante. Portanto, já, pelo menos no cenário jornalístico italiano, é algo já conhecido. Agora, o que eu estava agora a perguntar é que, no fundo, em Portugal, diz-se que está a faltar a oposição. E, portanto, alguém, de qualquer forma, mesmo que de forma até espontânea ou eventualmente episódica, de vez em quando pode ter esta vontade de preencher um vazio polêmico. Mas também pode haver uma outra coisa, que é o facto de, como o Carlos estava a dizer, e fazendo aqui uma ponta entre aquilo que a Susana e o Carlos estavam a comentar, dada o facto de parecer que estamos todos a viver a mesma situação, que é uma situação de guerra, etc., para as pessoas que acham que a ministra está a atuar bem, o facto dela ser atacada é visto como uma coisa que não devia acontecer, e portanto toma-se mesmo, a questão aqui é tomar as dores da ministra por parte daqueles que acham que o jornalista agiu mal, e por outro lado, daqueles que acham que o governo está a governar não da forma correta, o buscar no pivô o líder da oposição que não têm. Mas depois tudo isto, em termos dos votos e da medição, acaba por dizer que o facto de não haver oposição neste momento dá mais votos a Rui Rio do que se houvesse uma oposição permanente a Rui Rio. E isto cria um fio condutor que eu não vou chamar de populismo, populismo de qualquer coisa, como tu estavas a dizer há bocado, Vânia, mas que acho que há uma tensão na sociedade portuguesa que faz com que as pessoas busquem, perguntem assim, de que lado é que está a barricada? Não sei, a barricada está ali, mas o que é que quer dizer estar de um lado e do outro? Não sei, olha, se tu vais para um lado eu vou para o outro. Qual é um lado e qual é o outro? As pessoas não sabem. Exatamente. É que eu digo que não se perdeu essa exterioridade, ou seja, estamos todos numa situação, dentro de uma situação em que não conseguimos produzir esse distanciamento, não é? E talvez como não temos eleições, não temos eleições, como nos Estados Unidos. Um certo binarismo, no fundo, de que vive a racionalidade mediática, não é? Que é sempre um discurso de prós e contras. E como neste caso não se sabe bem onde é que está exatamente o objeto para ser pró ou contra, não é? Acaba-se talvez por produzir situações de artificialidade, de oposição e de qualquer forma, neste caso, na entrevista, o que deu aso a esta polêmica foi a questão do 1º de maio, não é? A manifestação claro. Sim, que foi também rematada por parte do líder do PSD. Portanto, houve pela primeira vez, depois de muitos dias, um momento, podemos dizer, áspero, não é? Amargo, de crítica, de polêmica contra o governo por ter autorizado a manifestação do 1º de maio. Mas com uma nuance, é que foi contra os comunistas e contra a CGTP. Portanto, o governo fez um frete, mas os maus, ou seja, no discurso que foi criado na opinião pública, os maus são os comunistas e a CGTP. E isso está a fazer, e por isso é que eu há bocado estava a falar sobre a questão do fado, de Fátima e do futebol, de repente, no mês de maio de 2020, que é onde nós estamos, de repente parece assim, Carlos, tu és pelo 1º de maio ou pelo 13 de maio? Basicamente é esse tipo de artificialidade que está a ser construída pelos próprios jornais, que insistem, mas isso é uma espécie de fuga em frente, como o Carlos estava a dizer, a gente tem que construir uma barricada primeiro, para depois saber para que lado é que vai.
Se não há uma definição, então, se aqueles que gostam do 1º de Maio vão para o lado esquerdo da barricada, temos que arranjar uma coisa para irmos para o lado direito. Então o que é? É o 13 de Maio. Pronto, e portanto a discussão passa a ser artificialmente criada para recriar as divisões que existiam pré-confinamento. Mas isto tudo está a acontecer no meio do desconfinamento. É também um pouco como se nós tivéssemos, de repente, tínhamos tudo cá dentro, e agora de repente tira-se tudo cá para fora. E isto tem a ver com os espaços públicos, para onde é que se vai, etc. E, portanto, falar de praia, 1º de Maio e 13 de Maio, não é displicente nem é estar a ironizar. Embora o meu pai me tenha dito que nós, os portugueses, e depois o Vânia também, que é o nosso observador interno e externo ao mesmo tempo, o meu pai dizia-me que nós ironizamos demais porque não estamos habituados a falar mal das coisas, diretamente. Pode ser. Pronto, ok, o silêncio, bem, ok, vamos, pronto, esta parte a gente corta. Pode ser. Mas deixem-me só colocar-vos aqui uma questão para vocês. Estava a pensar numa música italiana. Que é se acham que faz algum sentido que estamos aqui a colocar, estamos a ajudar a colocar ainda mais pressão, não é? Sobre o tipo de jornalismo que se faz, não é? E acham que faz algum sentido depois da entrevista de confronto haver a entrevista de compensação? Ou seja, e esta compensação ser a passagem para o jornalismo patriótico? Mas tu estás a propor que haja uma entrevista de conforto entre a ministra Marta Temido e o Rodrigo Castro? Não estou só a dizer, é que até um determinado ponto eu disse confronto e compensação, não disse conforto. Não disse conforto. Não disse conforto, disse confronto. Mas que é a questão de a partir de um certo ponto, porque estamos também aqui muito envolvidos nesta ideia que os jornalistas estão muito atentos às reações das pessoas, não é? E aos seus fãs, que possa passar-se depois o mecanismo inverso, que é agora, um pouco como aos árbitros de futebol, agora durante as próximas jornadas vou compensar para o outro lado. Mas é essa precisamente a analogia que eu estava a tentar colocar em cima da mesa há pouco, entre o futebol e aqui. E eu vou aproveitar a tua deixa só para dizer isto, Susana, eu não consigo, vocês perdoem-me, mas eu não consigo deixar, ou seja, eu estou contagiado pelo próprio fenómeno que vou criticar agora a seguir, que é, não havendo futebol, as pessoas falam de coisas que não deviam falar através do futebol. Eu tenho estado a observar e verifica-se que temos os comentadores de futebol, de repente passaram a falar sobre tudo e mais alguma coisa que não tem a ver com futebol. E isso é perigoso, porque começam a ter opiniões sobre o 13 de Maio, sobre o 1º de Maio, sobre muitas coisas, sobre as quais podem ter opinião, mas que não estão ao nível do conhecimento que colocavam na opinião futebolística. Mas isso está a acontecer? Está. Olha, vai ao Facebook ver, por exemplo, os posts do Rui Santos e de outros comentadores de futebol, e não é só o comentário, é o próprio, e agora o Vânia vai se rir outra vez, populismo científico, o espaço quando acabou o futebol, os jornais de futebol, os jornais desportivos, que o Marcelo Morricone define como sendo jornais de futebol, em Portugal ocuparam as páginas com várias coisas. E uma delas foi, por exemplo, a dada altura o jogo, acho eu que foi o jogo, teve uma coisa sobre o 5G e o coronavírus, que obviamente nunca passaria noutro tipo de jornal. Mas ali ganhou espaço. Não que eles dissessem que uma coisa estava relacionada com a outra, mas ficava a dúvida. Na maneira como a coisa estava construída, parecia um bocado aquela lógica, será que esta transferência vai acontecer? Ou será que o 5G tem alguma coisa a ver com o coronavírus? Portanto, era exatamente na mesma linha. E depois, na bola, quando houve a entrevista ao André Dias, que tinha gerado uma série de polémicas sobre, e aqui aparece assim, especialista diz que manter coisas fechadas depois de junho não faz sentido. Isto a propósito do futebol. Portanto, tem um André Dias. É alguém que é especialista. Pronto. Que destacou-se por ter escrito ao Presidente da República uma carta a dizer que não fazia sentido manter as pessoas em casa, porque na realidade este vírus pode-se contrastar melhor indo à rua. Ele alega que, sendo doutorado em
ciência pulmonar, o tipo Mas, de na vida... realidade, é informática. Acho É? Penso que eu não consegui perceber, porque ele assina de maneira diferente nos locais e noutros. Portanto, mas eu não creio que ele seja de medicina. Eu penso que ele é de ciências da computação aplicadas a... Não tenho a certeza, mas penso que é isso. Mas é especialista, pronto. É como é uma voz, digamos, uma daquelas vozes. Houve mais uma outra, de um outro cientista português que está nos Estados Unidos, que também foram, de qualquer forma, e deram espaço, por ter também escrito um artigo dizendo que o governo português estava fazendo pior que qualquer outro país. Este Dias também disse que as medidas eram totalmente erradas, eram opostas daquelas que deveriam ter sido tomadas. Mas portanto, a entrevista mais extensa foi na bola. Foi na bola. A propósito disso que estavas a dizer, Stern, acham que depois de... Estamos sempre a falar do futuro, não é? Mas a imprensa e o jornalismo vai ficar como estava ou volta ou vai haver alguma mudança significativa? Por exemplo, vai haver uma espécie também de anticorpos, criação de anticorpos contra uma série de populismos, por exemplo, ou esta história do futebol, não é? Que há uma obesidade de informação. Hoje estou com obesidade. É da praia. Da praia. Ou acham que a imprensa também vai passar incólume por todo este processo? É assim, Carlos, nós podemos não ser especialistas ou ser especialistas, mas futurólogos também não somos. E, portanto, a gente pode... Do ponto de vista ou durkheimiano ou weberiano? Exato. Ou mesmo nostradamiano. Porque a questão, eu acho que grande parte da resposta para uma série de problemas vai passar por o jornalismo ser capaz de compreender os seus públicos e tentar abandonar uma lógica de educação das massas. Eu acho que existe ainda uma ideia muito... Quer dizer, tem a ver com a maneira como nós fomos socializados com o consumo de informação e formámos os jornalistas, a ideia de que nós temos, se as pessoas não sabem, temos que as ensinar a saber gostar daquilo que nós fazemos. E eu acho que outros equilíbrios têm que ser procurados, porque é óbvio que o jornalismo tem um papel a desempenhar no quadro da democracia, no quadro de controle dos poderes, no quadro de tentar melhorar, de dar voz à melhoria das situações na sociedade em diversos campos, mas por outro lado também tem que procurar equilíbrios em dar aquilo que as pessoas querem. E aquilo que as pessoas querem não tem que ser obrigatoriamente por vezes aquilo que se experimenta e às vezes experimentam-se coisas muito negativas, muito populistas em termos do jornalismo também. Mas a desculpa que se dá aí é o oposto da primeira que eu estava a colocar, que é, não, isto é o que as pessoas querem. Mas na realidade, nenhum de nós sabe exatamente o que quer. O que nós desejamos é que nos exponham à diversidade e à novidade e que nós possamos reagir e fazer escolhas perante ela. E isso é válido para todas as dimensões da nossa vida, como é também para a informação e para as notícias. Agora, se toda a gente nos dá as notícias da mesma maneira, ou se há apenas a possibilidade de escolher entre o populismo noticioso, lá estou eu outra vez, Vânia, ou aquilo que é o jornalismo de qualidade e de referência, então nós na realidade estamos sempre a ver tudo muito parecido de dois lados, estamos a ser convocados para saltar para um dos lados da barricada outra vez sem perceber muito bem porque é que o estamos a fazer. Se há alguma coisa que poderia acontecer aqui era introduzir algum espírito de inovação e de experimentação permanente como forma de relacionar o jornalismo com as pessoas, buscando a novidade nas notícias, mas também maneiras diferentes de as fazer, não cair na rotina. E eu isso acho sinceramente muito difícil que aconteça com a debilidade económica e, portanto, acho que o grande triunfador, digo isto tudo para agora dizer, que o jornalismo patriótico arrisca-se a ser o grande vencedor desta crise pandémica. Mas isso tem a ver, por exemplo, com os modelos de negócio, não é? Que ainda persistem em Portugal. Não é? Ontem eu estava a falar com o Vânia, antes de vocês chegarem aqui à sala de convívio, à nossa associação. Ontem domingo. É domingo aí?
Não, hoje é a segunda. Pois, o dia Mundial da Liberdade de Imprensa, não era? Sim. Eu tenho que dizer isto, que eu se não digo, como dizia o Vasco Santana ou a Beatriz Costa, se não digo isto, rebento. Rebentas. Epá, eu acho que o Diário de Notícias devia ser nacionalizado. Pronto. Racionalizar? O que é que disseste? Isso também. Isso racionalizado também. Pronto, já disse. Isto a propósito. Epá, ontem foi o dia. Se as universidades tivessem dinheiro e não tivessem, se as universidades tivessem dinheiro e não tivessem agora de repente entrado numa loucura de cortes, com medo daquilo que aí vem, se calhar até valia a pena alguma universidade ficar com o Diário de Notícias. Mas eu digo, há algum prioridade o Estado voltar a ter jornais? Desta lógica de nacionalização, eu acho que existe uma forte possibilidade dos proprietários privados pretenderem que o Estado, por exemplo, crie um fundo soberano para comprar ações não maioritárias dos jornais e para dar um conforto, outra vez a questão do conforto, ao jornalismo, através do dinheiro dos contribuintes. Aliás, porque isso já está a ser colocado muito na própria argumentação europeia, por parte de algumas empresas de comunicação social, dizendo: vocês salvaram os bancos, agora têm que fazer o mesmo com a imprensa. Portanto, é assim, não te estranhes muito. Tu não sei se corres esse risco, Carlos, também não sei se algum de nós corre ou não, vai depender daquilo que disser o reembolso do IRS deste ano, mas eu arrisco a dizer que alguém ainda vai propor criar um fundo soberano português com o dinheiro do reembolso do IRS e os cidadãos não receberem para salvar as empresas de comunicação social. Ou os SADs, não é? Ou as SADs. Mas as SADs ainda conseguem vender coisas. O problema é a comunicação social vender alguma coisa mesmo. Diz, Vânia, ias a dizer. Não, estava a pensar que esta questão do Estado entrar em vários setores da economia, não é? De um lado para os bancos, depois para outras empresas, agora eventualmente para o mundo das notícias. Seria de qualquer forma uma ajuda que não deveria repetir um modelo como historicamente foram todas as intervenções do Estado na economia e nas empresas privadas, ou seja, que não seja dinheiro dado sem pedir algo em troca. Ou seja, qualquer tipo de empresa que receber dinheiro público terá que investir aquele dinheiro em algo que seja de interesse público. Até porque nós não somos como o Luís XIV, não é? O Estado sou eu, mas sim o Estado somos nós. Esse é que é, no século XX, o Estado não sou eu, as pessoas que estão no governo e os donos das empresas de comunicação social, mas o Estado somos nós os cidadãos que pagamos e votamos para ter o Estado que temos, não é? Olha, e posso, já que estamos aqui a mandar ideias, posso também mandar os meus 5 cêntimos. Por favor, doutor. Porque vocês estão a falar de capitalismo de conforto, não é? No fundo, que é o Estado, no fundo é o Estado dar o dinheiro dos contribuintes para ajudar os acionistas a sentirem que a sua vida continua confortável, não é? Exato. Capitalismo de conforto, não é? Historicamente foi assim, pensos, não é? Suporte para que tudo continue, mas com o dinheiro dos contribuintes. Não é? E isso já está a acontecer nas companhias de aviação, não é? Aconteceu agora recentemente com a Air France, não é? Acho que também vai acontecer com a Lufthansa, não é? Este capitalismo. E eu queria pensar numa solução não pós-capitalista, que isso deixo para os especialistas, mas uma proposta dentro do capitalismo, que é, e por que não, no caso da comunicação social, apoiar-se mais o movimento cooperativo. Ou seja, permitir que jornalistas se possam auto-organizar e desenvolver modelos de jornalismo que podem ser apoiados de diversas formas, mas que não têm por detrás um grupo acionista, não é? E que podem ser também uma outra forma de pensar o interesse público.
No fim de contas era um fundo soberano que financiasse o jornalismo cooperativo, ou capital de risco do Estado, para financiar o jornalismo cooperativo. De qualquer forma seria uma ocasião para experimentarmos aquela infodiversidade, não é? Que tu estavas de forma implícita a dizer, não é? A monocultura em biologia mata o ecossistema e a monocultura no jornalismo mata o sistema mediático. Podemos introduzir para fechar, porque o Carlos já está a ficar com sono. Já é tarde aí, não é, Carlos? Like. E está úmido, não é? É tarde e está úmido. Eu gostava de introduzir aqui uma rubrica nova. Olha, vocês já ouviram falar que a telescola faz com que os alunos sejam cobaias do socialismo? Isso acontece na China, Carlos? Eu estou para dizer isto desde o princípio, mas não consigo. Faz hoje anos, 101 anos, houve um movimento do 4 de Maio. O movimento do 4 de Maio, um movimento estudantil, foi para as ruas de Pequim em 1919 e invadiu a praça de... Ok. E a contestar os termos do armistício, não é? Do Tratado de Versalhes e das concessões que a China fez ao governo do Japão, nomeadamente na Manchúria e também em Tsingtao, que além de ser o nome de uma cerveja, exatamente, como era uma colónia alemã, exatamente, e ainda hoje produz a Tsingtao, passou para os japoneses. Os estudantes foram há 100 anos para a rua, para Tiananmen, a contestar estas concessões e a dizer que o governo chinês não conseguiu impedir outra vez a interferência e o domínio estrangeiro no território. Isto foi importante porque a partir daí, na Universidade em Pequim, criou-se um movimento de reforma e de abertura ao Ocidente. E quem era o bibliotecário da Universidade em Pequim em 1918, 1919? Perguntam vocês. Mao Tse-tung. E a Revolução Cultural começa, embora não tenha tido grandes resultados políticos, mas foi um movimento da juventude que criou um movimento literário, criou revistas literárias, havia a nova juventude, e a partir daqui, aqui se criaram, se encontram as raízes da Revolução Cultural. Pronto, isto anda tudo ligado. Boa noite. Tá. Bem-vindos, bem-vindos. Para a piscina. Agora vou para a piscina. Vai para a praia, para a praia. Era praia desconfinada, praia desconfinada. Sabes que é uma... Não, o Giorgio Gaber, sabes quem é, não é? Que tinha uma música, um cantor italiano dizia qualquer coisa. Quando eu cheguei à Itália era tudo, tudo era de esquerda ou de direita. Tudo. E havia esta música do Gaber que dizia: se tomasses banho de banheiras de direita e tomares duches eras de esquerda, não é? É um bocadinho como o 13 de maio e o 1º de maio. É verdade. Podem ir. Nada mudou. Já podem ir. Adeus. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.